Muito bem. Criado em 1958, o Teatro Oficina se tornou um dos principais grupos teatrais brasileiros. Desde o princípio, as obras do grupo se relacionaram com as revoluções ocorridas no teatro do século XX. Porém, os espetáculos do grupo nunca se limitaram à mera reprodução de métodos ou formas. Muito pelo contrário, baseando-se no manifesto antropófago de Oswald de Andrade, que acompanhará o grupo desde então como princípio estrutural. O Teatro Oficina deglute os referenciais estrangeiros de teatro e cria novas formas de linguagem cênica, que mesclam tradições teatrais estrangeiras e brasileiras e as transformam em um resultado cênico novo. Desta maneira, com a histórica montagem de O Rei da Vela, o Teatro Oficina se torna expoente da Revolução Cultural, que se denominou tropicalismo. Observe que, para essa questão, nós devemos observar, sobretudo, uma característica muito marcante da primeira fase do modernismo brasileiro, na qual se insere o autor, dramaturgo, poeta, romancista, contista Oswald de Andrade. Observando-se as características do teatro oficina apresentadas, conclui-se que, observe que a ideia da antropofagia é devorar, deglutir elementos oriundos de várias estéticas, processar esses elementos, misturando a uma identidade cultural brasileira e produzir algo que seja ao mesmo tempo regional e universal, que tenha uma identidade local, mas que ao mesmo tempo estabeleça vasos comunicantes com a arte universal. É exatamente esta a principal proposta do movimento antropófago, que vai influenciar diretamente a tropicália, ou o tropicalismo, que além de ter Zé Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, temos também o cinema novo de Glauber Rocha, Arnaldo Jabor, a música de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Gal Costa, que devora elementos que vêm de fora, notadamente o rock, e mistura com os ritmos brasileiros, com os ritmos regionais, com os ritmos da nossa música popular brasileira. Essa proposta encontra eco, encontra assonância exatamente naquilo que se diz na alternativa D de dado. É uma linguagem teatral do grupo, mescla informações artísticas de diferentes nacionalidades, patrocinando o surgimento de um olhar que recusa a mera reprodução de modelos estrangeiros, porque absorve, incorpora esses modelos ao que é nosso, misturando com as nossas raízes culturais, ameríndias, africanas, europeias, produzindo algo que seja ao mesmo tempo brasileiro e universal. Portanto, para essa questão, sem delongas, a alternativa correta na letra D de dado. Nos traz um poema, mais um poema do nosso grande Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra. Aqui ele filosofa sobre a efemeridade da vaidade, a efemeridade da beleza física e a própria efemeridade existencial. Esse vocabulário floreado, esse vocabulário cheio de arabescos, rebuscado, vai constituir exatamente o jogo de palavras da poesia barroca, da arte barroca. O jogo de palavras é conhecido com o nome de cultismo ou gongorismo, pela inspiração do poeta Luís de Gôngora, lá na Península Ibérica. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Trata-se de um poema do cultismo, por revelar o gosto por um vocabulário pomposo, cheio de arabescos, floreados, badulaques. Trata-se de uma linguagem extremamente florida, como o próprio poema sugere. Daqui se vê uma característica muito forte do barroco. Questão de número 44, letra B de bola. É interessantíssimo, né, que você vai olhar e vai perceber que ele não se resume às palavras apenas. Ele utiliza a palavra para criar uma forma plástica, para criar um aspecto imagético. Então eu tenho aí de cara uma poesia de cunho concretista. E o concretismo era isso, era a exploração dos aspectos verbo-voco-visuais. Era a significação da palavra, a sonoridade da palavra e a imagem proporcionada pela palavra na sua transformação. E eu vejo aqui exatamente a palavra pêndulo. E o modo como ele constrói a palavra, gerando essa poesia de caráter concretista, traduz a ideia de movimento. Então, esse movimento está representado aqui nesses nossos itens, exatamente no item A, quando ele faz uma referência ao conceito sinestésico de poesia, explorando diferentes planos de expressão. Só que aí você tem que tomar cuidado com uma coisa. O sinestésico a que ele se refere aqui é o sinestésico com C, não é o com S, lá das figuras de linguagem, quando ele fala em mistura de sentidos e sensações. O sinestésico com C vem do kinesis, do movimento, que é exatamente o que o poema aqui proporciona, o que o poema traduz
ao leitor. Não é essa ideia de diferentes planos de significação. Consolidando mais uma vez aí o item A como a nossa resposta. Questão 118, temos então aqui uma imagem, Augusto de Campos, uma imagem do concretismo, temos a imagem anterior enquadra-se na poesia concreta de Augusto dos Anjos, código, assume um viés metalinguístico por meio de seu título em relação a. Então perceba que o concretismo ele buscou esse aproveitamento de conceitos imagéticos, fazendo uma relação, estabelecendo aí no caso, uma relação também com as possibilidades semânticas e sonoras, gerando também possibilidades interpretativas ao texto. É bem característico do concretismo fazer essa relação entre o imagético, o sonoro, também, no caso aqui, o valor semântico. Quando ele assume um viés metalinguístico por meio de seu título em relação à exploração labiríntica da imagem, conceituando a dificuldade de se alcançar a significação de um todo textual. A complexidade que um todo textual traz, que é representado também pelas letras dispostas que eu tenho aqui, ok? Dessa forma, portanto, eu tenho como afirmativa correta o item A. Temos aqui um texto Pneumotórax, texto da obra Libertinagem, de Manuel Bandeira. E interessante que a poesia de Manuel Bandeira aqui vai romper o tradicional e vai se aproximar da prosa. E justamente é o enunciado da nossa questão. A poesia de Manuel Bandeira rompe com a lírica tradicional e se aproxima da prosa, porque vai apresentar aqui elementos próprios do universo narrativo, já que nós temos uma proximidade dessa poesia, né, que rompe esse tradicional, aproximando da prosa, o que vai caracterizar são elementos da própria narrativa. Apresenta então travessão, elementos próprios do universo narrativo, apresenta o tempo, o espaço e os personagens, se você fizer uma leitura desse texto, que é bem interessante. Então temos aqui essa perspectiva dos elementos aqui narrativos, aquilo que vai aproximar da prosa, né, e desse universo de leitura. Então, apresenta a travessão, elementos próprios do universo narrativo como tempo, espaço e personagem. Portanto, resposta correta, item E. Temos aqui o texto Fanatismo, da Flor Bela Espanca, e a estrutura do soneto revela uma tentativa do eu lírico de conciliar razão e emoção. Ao se considerar que ele busca submeter os sentimentos e as emoções humanas a uma exposição mais lógica ou racional. Pode-se dizer que... Então temos aqui, seguindo a estrutura do soneto, nos quartetos aqui, vamos encontrar a conclusão sobre o tema desenvolvido, ok, nos tercetos. E aí, além disso, isso é feito por uma exposição lógica, aí essa tentativa de aproximar os sentimentos ou submeter os sentimentos e as emoções humanas, como diz o enunciado, a uma exposição mais lógica e racional. Isso vai ser possível a partir do item E, quando diz que tal submissão acontece quando diz que, como o ser amado se tornou sua própria vida, então ele passa a ser o seu princípio e o seu fim, nessa exposição lógica. Ok? Então essa relação está estabelecida aí a partir do momento em que o ser amado se torna a sua própria vida. Torna-se aí o princípio e o fim da vida, ok? Então temos aí como resposta correta, efetivamente, o item E. Temos aqui um texto da Clarice Lispector, Para Não Esquecer, São Paulo, Ática, enfim. Temos aqui a referência 1979 para, né, fazer uma menção de que ainda é um tema muito discutido, questões dos direitos humanos, enfim, você se colocar no lugar daquele que é vítima, mas ao mesmo tempo se colocar no lugar do rejeitado. Então no trecho há a descrição da morte de um bandido chamado Mineirinho, alvejado com 13 tiros pela polícia. Com base no fragmento de texto que traz a reflexão da narradora sobre o ocorrido, pode-se inferir que... Então a narradora ela se coloca no lugar do rejeitado. Da mesma forma ela entra, aí sente uma angústia
em relação a ter a proteção daquele que também assassina, violenta, né, que fazendo menção aqui à ação policial, ok? Então, temos aqui que podemos inferir que a narradora se coloca no lugar de Mineirinho, o que a faz repudiar a violência policial da qual ele foi vítima e que é a mesma que a protege. Portanto, resposta correta é item B. Aqui nós temos o belíssimo texto Cantiga, da poetisa modernista, né, de traços neossimbolistas, Cecília Meirelles. Ai, a manhã primorosa do pensamento, minha vida é uma pobre rosa ao vento. Passam arroios de cores sobre a paisagem, mas tu eras a flor das flores, imagem. Vim de ver asas e ramos na luz sonora, ninguém sabe para onde vamos agora. Os jardins têm vida e morte, noite e dia. Quem conhecesse a sua sorte morria. E é nisso que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. A poesia da segunda fase do modernismo brasileiro é marcada por várias inquietações condizentes com o momento histórico pelo qual passavam os poetas desta geração. É um Vinícius, né, escapando para o neorromantismo, é um Drummond escrevendo o seu sentimento do mundo perplexo com o cenário de guerra, é Jorge de Lima e Murilo Mendes adotando uma poesia lírico-religiosa na sua confecção poética, e é o neossimbolismo, filosofismo, o existencialismo, a espiritualidade, a transcendência, a consciência da brevidade e da efemeridade numa poesia de Cecília Meirelles. Pois bem, considerando as aflições pertinentes do período e o poema apresentado, é possível inferir que o texto, né, retrata a morte inesperada de alguém que era muito importante para o eu lírico. Observe aí que a ideia de morte inesperada talvez torne um item falso. Exalta a beleza e a delicadeza da vida metaforizada pela rosa indefesa e vulnerável. C. Critica as pessoas que vivem de aparência e que valorizam o material em detrimento do espiritual. D. Defende a ideia de que o ser humano deve ser resiliente diante das frustrações e da efemeridade da vida, né? Demonstra uma reflexão filosófico-existencial a partir de temas como a efemeridade da vida e as lembranças do passado. Observe que para esse texto nós temos, sobretudo, o caráter filosófico, o caráter existencial. Há uma reflexão de natureza filosófica que é bem inerente à poesia de Cecília Meirelles, ao seu neossimbolismo. Observe que são personagens marcantes de sua poesia o tempo, né, a natureza, o vento, o mar, esses elementos grandiosos que servem sobretudo para revelar a nossa pequenez diante deles, a nossa brevidade, a nossa efemeridade nesse plano terreno. Portanto, uma reflexão filosófico-existencial a partir de temas como a efemeridade da vida e as lembranças do passado, tornando correta a alternativa E para essa questão. De acordo com alguns estudos, no caso realizado em Nova York, fica comprovado que não se deve passar muito tempo durante o dia, várias horas, com a cabeça inclinada. Ou seja, tem que evitar o máximo e manter a coluna na sua posição neutra, ou seja, sem inclinação, todas as vezes que for verificar, olhar o seu celular, justificando assim a alternativa de letra A como alternativa à resposta correta. Temos uma charge, onde nessa charge encontra-se presente o vocábulo We can't afford to lose, que, assim, colocando na língua portuguesa de forma livre, a seguinte construção: nós não podemos se dar ao luxo de perder. No caso, se soa como uma crítica ao governo americano por sua incompetência, tanto nas questões internacionais como nas questões internas do seu próprio país. Que nessa charge nós tivemos toda a questão dos conflitos, das revoltas do povo americano devido ao assassinato dos jovens afro-americanos por parte de policiais militares, o que justifica, sim, a alternativa de letra B como a opção correta.
Nós temos The Iceberg Illusion, ou seja, a ilusão do iceberg. Na parte de cima, na parte visível, nós temos sucesso. Ele compara o sucesso ao iceberg. As pessoas só veem a parte de cima, porém elas não veem o que está submerso, o que está na parte de baixo, que é a persistência, o fracasso, o sacrifício, a decepção, os bons hábitos, o trabalho duro, a dedicação. O enunciado da questão diz: o texto presente na imagem anterior, que versa sobre o sucesso, tem como propósito. O item B diz: sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas só veem conquistas. Porque a parte de baixo, tudo que dá base ao sucesso está escondido. Eles só veem a conquista, só veem a parte de cima. Com essa resolução, com essa interpretação, a resolução da questão pôde corretamente ser feita. Ela busca verificar no aluno a habilidade dele em usar os conhecimentos de língua inglesa para ampliar o seu conhecimento a respeito do termo first folio. E neste caso, ele aparece quando foi descoberto uma biblioteca de uma cidade no interior da França, uma biblioteca pequena. Apareceu então as primeiras compilações das peças teatrais do grande dramaturgo inglês William Shakespeare. E neste artigo, inclusive foi publicado alguns anos após sua morte por 2 de seus amigos e colegas autores. E no artigo, então, revela-se que é a única fonte que se tem notícias das 18 obras, das peças de Shakespeare, inclusive a famosa Macbeth, justificando assim a resposta de letra D como alternativa correta. Nessa questão, nós temos um texto que fala sobre obesidade e sobre sedentarismo, né? Então, o texto se chama El peso de la silla, sedentarismo e obesidade. Né? Então, por que crescem as taxas de obesidade? Então, vai falar um pouco sobre isso. E a questão diz: de acordo com o texto, o item que você vai ter que marcar aqui é o item D, que diz: mais da metade dos espanhóis se encontram acima do peso adequado. Ora, para marcar esse item, você vai logo aí na segunda linha do texto, né, que diz o seguinte: em concreto, de cada 100 espanhóis, 37 tienen hoy sobrepeso e 17 obesidade. Né? Então, com esse pedaço, com esse trecho, o que você pode observar? Que nós temos 37 tem sobrepeso, 17% obesidade. É só você somar aí os dois, o 37 com o 17, que são 2 categorias que estão fora dos padrões de saúde, elencado pelo Ministério de Saúde, como peso adequado. Então, isso você encontra nessa linha 2 para marcar exatamente o que diz o item D. Bom, nessa questão nós iremos analisar as informações da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então você tem nesse anúncio: firma para que 58 milhões de niños e niñas tenham acesso à educação, ou seja, assine para que 58 milhões dessas crianças tenham acesso à educação. Pídele a Nações Unidas que priorize a educação na nova agenda global. Peça às Nações Unidas que priorize a educação na nova agenda global. Então nós temos no espanhol várias palavras de significados diferentes em relação ao português. São os famosos falsos cognatos. O verbo firmar no espanhol é um exemplo deles. Então, firmar no espanhol quer dizer assinar. Então, quando você passa para a questão, você tem aí o enunciado. Encontra-se no texto da campanha o vocábulo firma, cujo objetivo é apelar ao leitor para que a. Assine para solicitar acesso à educação para as crianças. Portanto, o item da questão acaba sendo o item A por conta do verbo assinar. Nessa questão, nós temos uma tirinha, né, do cartunista argentino Nilier, em que nós temos a Henriqueta conversando com seu gato. Ora, perceba que Henriqueta está fazendo aí algumas coisas de malabarismo, tentando fazer alguma coisa aí. O gato pergunta: "Que estás haciendo?" Ela responde: "Danças interpretativas." "E que queres interpretar?" "Que não sei bailar." "Por supuesto," o gato responde. E a questão vai justamente aí. Pegar esse pedacinho, essa locução adverbial aí, por suposto.
Então a questão diz, na fala do animal de estimação da personagem Enriqueta, do cartunista argentino Liniers, encontra-se a locução por supuesto, que neste contexto veicula a ideia de quê? Por supuesto quer dizer claro, com certeza, certamente. Então no item A nós temos afirmação, demonstrando que ele concorda que sua amiga não sabe dançar. Então ela disse que está interpretando não saber dançar. Ele diz, por supuesto, claro. Então ele está dizendo, é verdade, você está fazendo isso que você está dizendo. Ok, galerinha? Então, para essa questão, item A. Nessa questão, nós temos um texto que fala sobre obesidade e sobre sedentarismo, né? Então, o texto se chama El peso de la silla, sedentarismo e obesidade. Então, ao longo... Por que crescem as taxas de obesidade? Então, vai falar um pouco sobre isso. E a questão diz, de acordo com o texto, o item que você vai ter que marcar aqui é o item D, que diz, mais da metade dos espanhóis se encontram acima do peso adequado. Ora, para marcar esse item, você vai logo aí na segunda linha do texto, né, que diz o seguinte, em concreto, de cada 100 espanhóis, 37 tienen hoy sobrepeso e 17 obesidade. Então, com esse pedaço, com esse trecho, o que você pode observar? Que nós temos 37 tem sobrepeso, 17% obesidade. É só você somar aí os dois, o 37 com o 17, que são duas categorias que estão fora dos padrões de saúde, elencado pelo Ministério de Saúde, como peso adequado. Então, isso você encontra nessa linha 2 para marcar exatamente o que diz o item D.